Olá, sejam bem-vindos ao 21 Trading Coaching, Escola de Segurança Suficiência, apresentando o nosso tradicional informativo diário para índices bursáteis, válido para esta quinta-feira, 20 de março de 2014. Informe completamente patrocinado pela nossa aplicação, nossa app disponível nas versões Android. Basta fazer o download aí do Google Play, escrever lá 21 Trading Coaching e aparecerá aí a nossa aplicação. E também para os seus iPhones disponíveis pela App Store. E essa aqui está em seu monitor e a nossa versão web, onde você poderá fazer o cadastro e ingressar com o seu correio, seu e-mail e a sua contrassenha, a sua senha, né? Vamos então para o nosso calendário econômico. Temos aqui às 4 am, horário de Brasília, PPI mensal alemão. Às 4h15, discurso do governador Kuroda aí do Japão. Às 8, tendências dos pedidos industriais para a Inglaterra. Às 9h30, pedidos de auxílio-desemprego para os Estados Unidos. Às 11 horas, índice de produção da Fed de Filadélfia. E também vendas de casas existentes, as principais notícias aí de alto impacto para essa sessão de quinta-feira. Vamos então agora com nossa tradicional plataforma. Vamos começar com Standard & Poor's, o SP500. O S&P, vemos que hoje uma sessão com muita volatilidade, aí declarações da senhora Yellen, presidente do Banco Central, declarações da Fed também, da FONC, e vemos que hoje uma sessão bastante baixista, com dados importantes, onde vemos que a correção foi profunda, mas não deixa de ser um topo descendente. Agora aqui nós temos duas possibilidades: como a correção é profunda, talvez amanhã faça este movimento e execute o padrão de continuação altista, formação em pé. E também existe a outra possibilidade, a dupla conotação, de que venha e execute, ainda que a correção seja profunda, um primeiro topo descendente, o pivôzinho de baixa. Em caso que faça isso, poderá vir testar aqui os 1.829 pontos no diário, este Standard & Poor's. Eu gostaria de uma correção mais profunda, que rompesse aqui os 1.852 e um pullback, um topo descendente abaixo dos 1.852, poderia ser a seguinte oportunidade. Já o Nasdaq é a mesma situação, tem a dupla conotação, porque a correção é profunda no diário, ainda que temos aqui praticamente um shakeout, porém fechou com uma cauda longa, poderia fazer este movimento, formação em P, P-formation, é o que poderia fazer este Nasdaq. E a outra possibilidade é que execute o topo descendente e venha testar aqui os 3.634, temos a dupla possibilidade aqui no Nasdaq. Vamos esperar uma correção mais profunda para pensar em vendas, e se executa a formação em P no diário, se poderia avaliar alguma oportunidade compradora. Já o Dow Jones, a mesma situação, ainda que a correção, vemos que aqui no diário deixando também uma cauda, também a dupla possibilidade de formar a P-formation, voltar a testar os 16.380, também esta possibilidade de executar o topo descendente e vir a testar o suporte aqui nos 16.038, 16.000 pontos, zona psicológica aí para este Dow Jones. Temos que esperar uma definição, e ainda mais com fundamentais de alto impacto também nesta quinta-feira, o que deve gerar muita volatilidade nesses índices. Nos europeus, DAX 30, a mesma situação, após uma correção profunda, 3 dias aí repicando, hoje fechando aí praticamente com doji, acredito que formará uma P-formation, um padrão de continuação altista, e virá testar os 9.440. Também não descartamos a hipótese de que venha apresentar esse lower high, topo descendente, e venha testar aqui essa LTA novamente. Eu inclino mais pela primeira possibilidade, pelas 13 horas de corpo amplo, porém temos as duas hipóteses. Já em Paris, o K40 é a mesma situação, chegou numa resistência semanal, não conseguiu fazer a ruptura, vemos que no diário não alcança a ser como um shakeout, porém é um topo descendente, cumpre com a condição de formação do pivô e poderia ser um pivô de baixa, o que nos levaria a pensar também que poderia vir a testar os 4.200. Também, caso que execute a P-formation, poderia voltar a testar os 4.345 pontos, a dupla possibilidade. No 4 horas nos apresenta um lower high, um pivô de baixa abaixo da média móvel 200, seria uma excelente oportunidade e uma confirmação para vendas. Já o AUS 200, esse sim está um pouco mais claro, porém vemos que aqui no diário, deixando essa cauda longa, é um fundo ascendente, é um possível pivô descendente, pivô de baixa, que deve estar falhando para formar um mínimo maior e seguir repicando. Veremos. Em caso temos esta possibilidade, também a outra possibilidade é de que venha
e execute esse pivô de baixo e volte a testar os 5.290. Também não está claro, pode ser apenas uma etapa de reseteio, porque se olhamos os gráficos maiores, o semanal é completamente altista aos 200. Já o FTSE, o índice de Londres. O índice de Londres, esse sim está mais claro, deixando cauda longa aí, martelo invertido no semanal. Vemos que é um shakeout, uma reunião envolvente de baixa correção ordenada, topo descendente. Veremos se virá testar aqui os 6.496, se romper 457 e logo os 423 como próximas paradas para este FTSE. Aqui o seguinte máximo menor, topo descendente em 4 horas, pode ser uma excelente oportunidade vendedora. E finalizando com o índice japonês, o índice de Tóquio, este sim hoje repicando, respeitando o suporte aqui no semanal, não conseguiu fazer a ruptura. No diário executando aí um bullish sandwich, padrão de continuação altista, porém fechando praticamente com um doji. De momento não temos muito o que fazer, eu esperaria a ruptura da média de 200 no diário para pensar em compras. Muito bem, dia muito movimentado aí com vários fundamentais de alto impacto. Sou o João Suchensky, esse é o nosso informativo diário para índices. Um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.